Bom, para o segunda apresentação do dia de hoje, né, nós convidamos a Rosângela, né, que vai falar sobre a auditoria, a governança. Nossa, deixa eu ver aqui, ó. Auditoria e governança corporativa como modelo de gestão capaz de alinhar os princípios do Pacto Global nas empresas. Então, seja bem-vinda, Rosângela. Bom dia a todos. E no meio desse fórum a gente vai colocar a auditoria, a governança e o Pacto Global como mecanismos para travar isso aí. Bom, vocês viram aí no filme, como na nossa vida, né, que a gente está frequentemente exposto a riscos, né? E o que são riscos? Riscos são eventos, incidentes, ocorrências reais ou potenciais geradas por fontes internas ou externas que afetam o atingimento dos objetivos. Eles podem ser estratégicos, operacionais, financeiros, de compliance. Então, no caso ali do filme, a proposta era se fazer um projeto, né, de um palácio, né, para Cleópatra e para o César, e houveram essas interferências aí externas da corrupção ali no meio. Tá? Bom, então, aonde aparece a auditoria nisso aí? A auditoria, ela vem ser um levantamento, um estudo e avaliação sistemática das transações, procedimentos, operações e rotinas e também das demonstrações financeiras de uma entidade. Aí vamos contar um pouquinho da evolução histórica da auditoria, né? Vou começar pela auditoria, depois eu vou passar rapidamente pela governança e depois uma pincelada sobre o Pacto Global e fazendo as interligações, tá? Eu tenho que ser muito rápida por conta do tempo e também porque eu não tenho como esgotar, claro, o assunto, né? Como vocês podem ver, no Antigo Egito já havia necessidade de se ratificar essas atividades praticadas, né? Verificação de registros, arrecadação de impostos. Na Grécia também havia a prática de inspeções de contas de funcionários públicos. A auditoria nas empresas, ela começou com a legislação britânica, promulgada durante a Segunda Guerra Mundial, a Revolução Industrial, em meados do século XIX. Em 1880, criou-se a Associação dos Contadores Públicos, certificados na Inglaterra. Em 1887, criou-se essa mesma associação nos Estados Unidos. Com a quebra da Bolsa de Valores em 1929, nos Estados Unidos, criou-se a SEC, que é um importante órgão aí internacional, né, que é o equivalente à nossa CVM. Em 1957, foi criado outro instituto americano de certificação de contadores, American Institute of Certified Public Accountants. E vamos ao Brasil. Em 1971, criou-se o IBRACON, que é o Instituto Brasileiro de Contadores, a nossa CVM, em 76, também foi criada a Lei das SAs, em 76, e em 2001, outro instituto, que é o International According Standard Board, desculpe, está faltando um dele, que estabeleceu alguns padrões internacionais aí para os contadores, né? Bom, aí apareceu uma lei americana, em 2002, que foi promulgada por senadores Paul Sarbanes e Michael Oxley. Ela é chamada de SOX, a lei SOX. Ela foi criada em consequência das fraudes e dos escândalos contábeis que atingiram grandes corporações nos Estados Unidos na época, vocês devem ter ouvido falar, né? Essa SOX, ela enfatiza o controle interno e as boas práticas de governança corporativa. Ela teve o intuito de evitar a fuga dos investidores causada pela insegurança e a perda de confiança em relação às escriturações contábeis e aos princípios de governança nas empresas. Bom, e então, quais seriam, né, os objetivos da auditoria? As entidades, elas precisam de crédito para financiar suas operações. Essa lei SOX, ela surgiu basicamente porque por conta das ações em bolsa, né? Então, as empresas que tinham ações em bolsa, elas passaram a ser obrigadas a ter que ter todo um controle interno delimitado por essa legislação, né, para evitar justamente que houvessem fraudes, né, e que as pessoas que fossem aplicar na bolsa tivessem mais confiança naquelas empresas.
Então, os objetivos da auditoria seriam examinar a integridade, adequação, eficácia dos controles internos e das informações contábeis, financeiras e operacionais de uma entidade. Para quê? Para aumentar a credibilidade dessa instituição perante os stakeholders e os shareholders, ou seja, todo o público interessado. A governança corporativa. Bom, essa expressão governança corporativa, ela não é nova. Ela começou a ser aplicada no âmbito da administração a partir dos anos de 1980. Mas Adam Smith, um economista, já falava dessa teoria de governança corporativa. A ideia de governança, ela nasceu de um divórcio entre a propriedade e a gestão das pessoas, porque Adam Smith, na época, ele comentava o seguinte, que é difícil as pessoas tratarem o investimento como se fosse seu próprio investimento, entendeu? Então, essa foi o enfoque que ele deu. E a governança, ela tem, então, ela segue, né, o ritmo dela, a estrutura dela, ela especifica que tem uma distribuição de direitos e responsabilidades diferenciados. Ou seja, ela cria uma estrutura que forma-se entre um conselho que existe, né, um conselho de administração, os diretores, acionistas. Então, é um grupo que acaba tomando conta da empresa e tomando algumas decisões, enfim. Nesse fórum, tem, dentro do espírito da governança corporativa, tem um toque da auditoria, entende? Tem um grupo de auditoria que participa desse grupo de governança, né? Bom, os objetivos da governança seriam quais? Preservar e aumentar o valor da organização, promovendo maior transparência, né, e melhorando os padrões de controle da administração. Então, a gente fala muito em controles internos, né, dentro da auditoria. Dentro da auditoria também. Os princípios. Aí, o Eudicibus, ele entende como governança corporativa um sistema pelo qual as entidades são dirigidas e controladas, assegurando aos proprietários e demais interessados a equidade, transparência, responsabilidade e o cumprimento das leis. Então, a governança, ela se pauta nesses 4 pilares: equidade, transparência, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Pacto Global, então, que é o tema, né, do nosso fórum, ele se insere com uma iniciativa de encorajar algumas empresas a adotar políticas de responsabilidade social, corporativa e de sustentabilidade. Ele, como vocês vão ouvir falar durante todo o evento, né, a proposta dele é a adoção dos princípios, 10 princípios, né, relacionados a direitos humanos, trabalho, meio ambiente e corrupção. E esse instrumento é um instrumento de livre adesão pelas empresas, sindicatos e organizações de sociedade civil, em que a empresa em que adere, ela assume a responsabilidade, um compromisso de implantar esses princípios no seu dia a dia, no seu cotidiano, né? Então, nosso foco aqui, o combate à corrupção em todas as suas formas, inclusive a extorsão e a propina, é o 10º princípio que a gente está tocando aqui como pauta dessa apresentação. Auditoria e corrupção. Bom, tem uma ONG chamada Transparência Internacional, aí aqui é o enfoque, eu não vou assim esgotar isso, porque quando a gente fala de corrupção, esse ponto ele vai além, ele transcende o que eu vou falar aqui, é claro, tem toda uma questão ética, uma questão de cultura organizacional, mas essa ONG ela faz uma pesquisa, né, para medir o nível de corrupção das empresas. E do resultado dessa pesquisa, ela classifica, dando uma nota que vai de 0, que eles chamam de muito limpo, de 0, que é muito corrupto, desculpe, e a 10, que é muito limpo. Ou seja, tem essa variação aí. Só para colocar, o Brasil, na estatística de 2011, ele teve a pontuação de 3,8 nessa classificação aí. Ele estaria colocado em 73º lugar entre os 182 países pesquisados por essa organização. Bom, aí qual seria a relação corrupção-auditoria, né? O ponto seria que as nações com menor índice de corrupção são as que têm o maior número de auditores e fiscais formados e treinados. Então, nos países que são efetivamente auditados, a corrupção ela é detectada no nascedouro ou então quando ainda é pequena.
né? Claro, como eu falei, a gente não pode esgotar o assunto, porque isso é toda uma questão de ética, de clima organizacional, enfim. Aqui eu mostro, tem uns números que mostram a relação de número de habitantes por auditor. A Argentina tem 13.205 habitantes por auditor. A Alemanha, 4.558. Estados Unidos, 2.327. Canadá, 1.508. Inglaterra, 1.316. Holanda e Dinamarca, eles ocupam o patamar assim, mais limpos, né? Vamos dizer assim, porque eles têm maior número a menor relação, né, entre habitantes e auditor. Aqui no Brasil, para cada 100 mil habitantes, a gente tem 8 auditores, né? Um total de 12 mil e alguns auditores, pelo que a gente tem informação. Então, qual é a relação que a gente faz aqui, quero mostrar, da auditoria, da governança e o Pacto Global? A auditoria, ela confirma a credibilidade que a governança expõe, né? E fundamentada, é claro, na base dos controles internos das empresas. E o Pacto Global, ele incentiva as práticas empresariais com valores e fins internacionalmente acordados. Ora, essa auditoria, ela segue muitos padrões, muitas normas internacionais, né? A própria SOX é um ditame internacional que foi abraçado aqui por nós. Então, essa relação de governança, Pacto Global e auditoria, eu acho que está intrinsecamente ligada. Para finalizar, não sei se eu esgotei ou não, mas eu queria deixar a frase de um estadista filósofo britânico que diz que a única coisa necessária para o triunfo do mal é que os homens bons não façam nada, né? E nesse fórum, os auditores, no caso, têm o compromisso de frear essas condutas inapropriadas, transformando-se em dique de contenção, barreira protetora, através da promoção da integridade e da transparência em todos os níveis da organização. Muito obrigada, Eli.